Boa tarde, volta meio-dia 22, está no ar o Quero Saber de hoje. O assunto é a relação de pais e filhos que muitas vezes pode ser complicada ou pode tornar-se complicada, principalmente depois que a garotada cresce. E você pode e deve entrar nessa nossa conversa. Você que tem filhos adultos ainda se surpreende pegando no pé deles por algum motivo? Ou é contrário, filho que não tem paciência com os pais que estão ficando mais velhos? Mande a sua pergunta pelo WhatsApp. A Vanessa Tobias está chegando aqui e vai responder as suas perguntas pelo 489-9633-4567. Olha chinelo no chão aí, moleque. Olha essa toalha molhada. Moleque de 30, 40, 45 anos, A Vanessa já está com a gente. Quando a gente fala de pais e filhos, logo vem à cabeça a ideia de crianças, meus pequenos, meus meninos. Mas é uma relação que vai durar a vida toda e tem que ir se transformando, né, Vai Vanessa? se transformando, vai amadurecendo, mas há uma consciência importante. Filhos sempre serão filhos. E a gente não deve demandar dos pais que eles enxerguem a gente como maiores do que eles. A gente sempre vai ter que orientar aquelas pessoas que a gente colocou no mundo. É verdade. Independente da idade. Tem pergunta para você e vem de Chapecó, a nossa capital do Oeste. Diga aí, chapecoense. Meu nome é Ida e essa aqui é minha filha Ana Júlia. Então, vocês acham certo quando os filhos saírem de casa, os pais ainda darem uma ajudadinha financeiramente? Dona Ida. Peraí, eu devo responder como filha ou como especialista? Como especialista, olha a isenção. Posso responder como pai? Uma coisa muito importante é que o filho, ele sempre vai continuar a viver conforme a cultura que ele estabeleceu em casa. Significa que se ele continua demandando ajuda financeira, mesmo depois que ele sai de casa, que pode ter faltado uma orientação financeira, um diálogo sobre preparação para a vida, e é por isso que ele retorna à casa para pedir por mais dinheiro. Na verdade me oriente, me diga como é que eu posso produzir e cuidar bem das minhas finanças. Um filho só retorna para casa se ainda precisa de orientação. Ok, temos mais perguntas no telão aqui. Agora vem do Max de Palhoça. Há 5 anos eu saí de casa. Hoje, aos 33, ainda não sei como manter a paz com o meu pai, embora me esforce. Como saber se o problema está em mim ou nele? Poxa, Max, tu sabes que essa pergunta é ótima. E é uma pergunta de muitos de nós, né? Eu vi uma frase uma vez que era assim: a gente só vê nos outros aquilo que a gente carrega dentro do coração. Isso me faz pensar em 2 alternativas para esse problema. A primeira é: tudo aquilo que você criticar, o que cada um de nós criticar sobre o outro, pai, mãe, irmãos, família, amigos, a gente deve listar e fazer uma autoanálise. Será que aquilo que eu critico eu também tenho que desenvolver? Porque é muito comum que eu veja no outro um traço que eu tenho dentro. Uma outra alternativa para esse caso é o seguinte: procure conhecer a história do teu pai. É muito surpreendente quando a gente descobre quem foram os nossos bisavós, quais foram as histórias dos nossos avós. Justifica bastante quem o nosso pai é. Para que eu saiba a diferença, antes de tudo, eu tenho que tirar o julgamento para conhecer a história e aí então cuidar da minha vida. Valeu. Vanessa segue no nosso computador respondendo as suas perguntas. Já volta com a gente. Obrigada por enquanto, Vá. Nós vamos voltar a chamar a Vanessa Tobias, que está respondendo as perguntas que o pessoal de casa está mandando para o Quero Saber. Aliás, seria uma boa pergunta para o Quero Saber. O tema hoje é a relação de pais com filhos adultos. Vanessa, como é que os pais podem ajudar aqueles filhos mais velhos que, por algum motivo, não pensam em sair de casa? Meu querido, 39, 40, 50, está na hora. O que você acha né? E, de repente, o mais importante é construir com ele, num diálogo, e eu sempre reforço essa questão do diálogo, essa noção de expectativa, de metas, de objetivos. A cultura mudou, então é muito importante a gente lembrar que o fato das novas configurações familiares existirem, ou seja, se o pai não está mais em casa, o filho fica, a tendência é que ele fique até mais tarde com essa mãe. Eu tenho que entender em qual é o contexto que eu vivo para saber se é hora mesmo daquela pessoa sair de casa, ou se ele está preso a essa história que aconteceu. Então, as novas configurações familiares apresentam para a gente esse desafio e, por isso, muitos estão demorando para sair de casa. Entendi. Vamos a mais uma pergunta aqui no nosso telão. Agora vem da Dalva de Florianópolis. Meu filho mais velho está com 35 anos, tem um ótimo emprego, mas nem pensa em sair da nossa casa. Eu devo me preocupar?
Preocupação, eu não sei se é a palavra, né? Porque a gente pode estudar a cultura da Itália, por exemplo, que os filhos ficam até mais tarde. E aquilo que eu disse no começo, essa relação está ruim, está negativa, o que acontece que me angustia? Será porque eu me envergonho ou está bom para mim e em comparação aos demais que isso não funciona? Eu tenho uma tela aqui para a gente entender esse contexto. Vamos lá. Penso que vale a pena para a pergunta da Dalva, para a gente entender bem o que é essa geração canguru. Hoje as pessoas estudam por mais tempo. Tá. O casamento é mais tarde. O custo de vida está alto, então eu falo, poxa, eu vou morar com a minha mãe, tenho lá o conforto que ela faz a comida para mim, ela passa a minha roupa e os fatores emocionais. Quer dizer que aquilo que eu não tenho bem resolvido em casa, eu não vou dar conta de resolver sozinho depois. Então, as preocupações, elas devem ter relação com observar se eu não estou permitindo que o meu filho não avance. Porque a gente sempre vai ser atraído para aquele sistema que permite a nossa maior evolução. Então, eu tenho que pensar, eu percebo a evolução do meu filho, ele continua se desenvolvendo, mesmo morando em casa, ou já se passaram 5 anos e ele é a mesma pessoa? Se a resposta é ele é a mesma pessoa, eu preciso ajudar ele a enxergar o próximo movimento. É verdade. Tem mais pergunta no telão? Então vamos lá, rapidinho, atenção. Saiu da bolsinha do canguru. Luiz de São José, fiquei provisoriamente sem casa e precisei ir com a minha mulher e meu filho para a casa dos meus pais. Mas a convivência todos os dias está se tornando impossível. Luiz, assim, é muito importante colocar uma data, um prazo para tudo, né? Porque o desconforto, ele se dá não pelo perrengue que a gente está passando, mas por não ter uma data para terminar o que é a situação que está sendo vivida aqui. Nessa conversa, saiba que se você voltou, você precisa obedecer à ordem e à hierarquia da casa. Aquele que te sustenta tem direito a estabelecer as regras. Tem alguma coisa para explicar para a gente aqui? Uma arte, é isso? Vamos lá. Tem mais uma arte, é verdade. Essa arte aqui, ela é muito profunda, sabe? Porque o que acontece? Quem que cada um de nós é hoje? Como a gente nasceu e a história dos ancestrais que eu falei para o Max na primeira pergunta. Então, a história do meu bisavô, do meu avô, eu vou compreender meus pais melhor. Como eu fui educado. Então, se eu sempre paguei tudo para o meu filho, ele sempre conquistou tudo, nunca entendeu o que dinheiro significa, a autonomia, a independência, ele vai voltar porque o hábito dele não o educou à liberdade. E depois os eventos emocionais mais marcantes. Significa, como no caso dele, que se ele precisou voltar porque aconteceu alguma coisa no trabalho que não foi legal, ele vai resgatar o auxílio da família e encontrar a base para sustentar, para dar conta desse tranco emocional. Então, eu preciso entender esse contexto para saber se é ou não adequado ficar em casa ainda. Ok, já você volta com a gente? Combinado. Segue respondendo as perguntas e o Mário segue com informações. Agora a gente vai para a última participação da Vanessa Tobias, no nosso Quero Saber de hoje. O tema é como melhorar a relação de pais e filhos adultos. A Vanessa tocava lira, sabe aquela? Tem mais pergunta para você, Vanessa. Vamos lá. Atenção, Marina de São José. Depois que a minha filha nasceu, aumentaram as brigas com a minha mãe. Ela sempre se intromete, desde a roupa que eu escolho para minha filha até a comida que eu devo dar. Olha, a chave dessa pergunta está aqui na tela, porque a Marina conta que depois que a filha nasceu, aumentaram as brigas. A gente vive uma linha do tempo com as nossas relações mais importantes. Então, quando traz um novo ingrediente, traz lá a filha nova, traz o que inflama aquilo que já existia. Catalisa. Exatamente. Então, eu preciso revisar antes da avó com a neta, a relação da filha com a mãe, estabelecendo com ela um diálogo em que tu fala assim, mãe, deixa eu te falar como eu me sinto sobre a relação que eu tenho contigo, para depois explorar essa avó. Às vezes é uma compensação, ela tentando fazer de tudo para ajudar essa neta, para tentar consertar a relação que ela tem com a filha. Quem sabe é um jeito que ela está encontrando de dizer que ela te ama muito e tentando consertar o que ela errou na história do passado. Olha isso, vamos a mais uma pergunta. Agora vem do Pedro de Palhoça. Você acha que pessoas que moram com os pais depois do 30 poderão ter problemas em assumir autoridade dentro do casamento? Ai, Pedro, não dá para dizer. Não tem como dizer porque a questão de assumir ou não uma postura de liderança e de autoridade tem relação com eu já ter conquistado isso uma vida toda, mesmo que eu more ou não com os meus pais. Né? Morar com os pais pode ser uma consequência de uma vida que não foi bem trabalhada para que a gente desenvolva a nossa autonomia. Mas eu posso sim, hoje, morar com os meus pais, ter e estabelecer a minha liderança e conseguir um casamento muito bem sucedido. E esse esquema de autoridade dentro do casamento também é um negócio meio relativo, né? Hoje em dia está cada vez mais juntos. Sim, e vamos lá. Aliás, você tem dicas? Vamos para as nossas dicas. As dicas dos filmes tem Noiva em Fuga. A Noiva em Fuga, ela é a história de uma moça que tem que cuidar do pai alcoólatra. E toda vez que ela vai casar, ela não dá conta, porque ela casou com esse pai.
né? Então, mostra um pouco do que existe hoje nas novas configurações familiares. As Armações do Amor é uma história de uma moça que é contratada para conseguir tirar o filho de 35 anos de casa, bem bonita, tal. Então, ela trabalha tirando as pessoas de casa e os dois se apaixonam, aquela história de sempre. Mas é muito legal. E o livro Comer, Rezar e Amar, ele é um clássico, ele não tem muita relação com a questão de morar em casa ou não, mas ajuda a gente a estabelecer a vontade de experimentar algo novo. Virou filme também. Virou filme também. Virou filme. Que é lindo também. Exato, muito. Então, essa vontade de experimentar algo novo pode trazer uma nova configuração para essa família? Com certeza. Lembrando, as bases sempre serão o diálogo, eu preciso dizer como eu me sinto diretamente à pessoa. Quando alguém me incomoda porque se parece comigo, então eu preciso me desenvolver. E lembrar que os valores mudaram. Hoje os jovens investem em experiência, não em coisas. Então ele fala, eu prefiro viajar e continuar morando com meu pai, porque as prioridades da nossa geração mudaram. Perfeito, então, Vanessa. Eu vi o mundo obrigada. a passeio. É mais ou menos o lance da nossa geração mesmo. Tá certo, Vanessa. Tchau, Tchau, gente, tchau. obrigada. Nos vemos Um semana que abraço. vem. Obrigada, Sim, Vanessa. obrigada. O Quero Saber Agora volta na segunda-feira, dia de falar de bem-estar. A nutricionista Betina Moritz vai tratar de um tema super importante, a alimentação infantil. Será que o seu filho está comendo bem? O que é interessante colocar na lancheira da escola? E nas férias, hein? Como fazer para manter os bons hábitos? Mande a sua pergunta em texto, em vídeo, quem sabe com a criança junto. O nosso WhatsApp é o 48 996 33 4567.